Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas no mês de maio e depois que eu reuni a pilha fiquei até um pouco impressionada com a quantidade de coisa que eu consegui ler esse mês, mas vamos lá. Começando com Maud Martha, da Gwendolyn Brooks, que foi um livro recebido da editora, da Companhia das Letras. É o primeiro livro da Maud publicado aqui no Brasil. Ela ficou muito conhecida pela sua poesia, esse é o único romance dela e foi com tradução de Floresta. É um romance episódico e bastante poético sobre essa mulher, a Maud Martha, que era uma mulher negra nos anos 40. E é uma mulher muito lúcida a respeito da sua dignidade e dos seus desejos e que vai tentar aí lutar, né, contra tudo ao redor, no sentido de machismo, racismo, pobreza, várias dificuldades que tentam deixá-la, limitá-la a um determinado espaço, né? E eu adorei o livro, adorei, já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu. Depois eu li um livro que eu adorei, e que é um livro assim, vamos dizer, um pouco diferentão, que chama Inanna, Antes da Poesia, Ser Palavra Era Mulher, com tradução de Guilherme Contígio Flores e Adriano Scandolara. Esse livro saiu pela editora Sob Influência, tem essa capa aqui super bonita, e ele se trata, né, o que a gente tem aqui dentro são dois textos muito antigos. Um deles tem, tipo, 4.000 anos, que é o texto dessa mulher chamada Enheduanna. Enheduanna foi uma princesa e sacerdotisa suméria, ou seja, ela era da região ali da Mesopotâmia, e ela teria escrito uma exaltação de Inanna, que é esse primeiro poema, que ela teria escrito em agradecimento e exaltação por uma dificuldade que ela passou, uma dificuldade política, ela ficou exilada, ela não era sacerdotisa de Inanna, ela era sacerdotisa de um outro deus, e ela teria pedido socorro a esse deus, não teria conseguido, pediu a Inanna e conseguiu, e a Inanna era uma deusa, assim, que depois ela meio que foi desmembrada em outras deusas, em outras culturas, mas ela era uma deusa muito peculiar, porque ela estava associada à guerra, mas também à sexualidade, a coisas diferentes, e ela tinha um aspecto assim meio caótico. E uma peculiaridade sensacional desse livro é que esse texto que restou a exaltação de Inanna, ele é o primeiro texto com assinatura de autoria. Então a Enheduanna é a primeira autora de que se tem conhecimento no mundo, né? Então, olha que sensacional isso, eu adoro essas antiguidades, fiquei muito emocionada de ler esse livro. Aqui, a gente também tem um outro texto que eles decidiram incluir, além da exaltação de Inanna, que é a descida de Inanna ao mundo dos mortos, que é a narrativa de um momento em que ela teria ido ao mundo dos mortos, que era o reino da sua irmã, cujo nome não vou lembrar agora. Essa é uma edição bilíngue. Bom, o sumério era uma escrita cuneiforme, então de um lado vai haver o texto, né, o que a gente chama de texto, e aqui é uma... Os tradutores vão fazer todo o cuidado aqui de explicar como é que é organizado esse texto, e aí do lado a gente tem as traduções. Os textos de apoio também são muito bons, tanto na apresentação da Enheduanna quanto da deusa Inanna, e nos processos de tradução, na história desses textos, onde que esses textos foram preservados, como eles foram encontrados, enfim, fontes que são usadas para realizar essas traduções. Eu adorei. Para quem gosta de antiguidade, de textos mitológicos, cosmogônicos, essa mistureba aí boa de história com religião, antiguidade, eu recomendo bastante, eu gostei muito de ler. É um livro, não é um livro sobre o qual dá pra falar, eu acho, muito assim, literariamente, embora ele tenha certas questões, certas metáforas, por exemplo, impressionantes nos poemas, né, isso é até uma coisa que os tradutores vão falar. Não é minha área de estudo, eu não estou capacitada para fazer comentários razoáveis sobre a questão literária, inclusive porque não sei se dá para dizer que esses textos foram escritos com intenção artística, né? Hoje a gente projeta um certo olhar estético, mas eles tinham outra função, imagino eu, né? Mas fica aí a recomendação, porque eu adorei essa leitura. Depois eu li uma coletânea de contos que foi o Vidas Sem Margens, da Alice Casimiro Lopes, autora aqui do Rio. Eu fiz uma resenha para ele aqui no canal, né? A gente fez uma parceria, eu e a Alice, que também é apoiadora do canal. E eu gostei muito dos contos dela. É uma autora que foca muito os seus contos, né? Quem é leitor de Borges é impossível não fazer essa conclusão, né?
sobre a leitura, né? Então são textos que têm muito a ver com o texto, com a própria literatura, com a leitura, tem personagens leitores, personagens escritores. O universo literário ali é muito explorado de várias maneiras. Eu gosto muito, a narrativa da Alice, ela é muito precisa, elegante, ela é muito boa na exploração dos detalhes. Eu adoro o autor que consegue construir detalhes, né? Aquela minúcia ali, aquele flagrantezinho, aquela sutileza que passa despercebida. E na construção de personagens também, né? O que é sempre um desafio quando você escreve contos, que são textos curtos. E eu acho que ela foi muito bem sucedida. Eu gostei muito. A resenha, o link da resenha vai estar aqui no box de informações para quem quiser saber. Reli esse livro maravilhoso, Caderno Proibido da Alba de Céspedes, para fazer o clube de leitura com os apoiadores do canal. E esse livro, gente, apenas, só leiam, assim, é um livro maravilhoso. Eu amei a escrita da Alba de Céspedes, autora italiana, indicação da Elena Ferrante, né? A Elena Ferrante comenta a Alba de Céspedes nos seus textos, no Franto Malha. É uma autora italiana importante. A gente aqui vai ter essa mulher, a Valéria, que a partir da escrita de um caderno começa a prestar atenção na própria vida e perceber certas coisas que não estavam ali meio despercebidas, coisas sérias, em relação ao seu papel na sua vida, na sua família. Uma mulher que vai descobrindo até desejos que ela não sabia que tinha e que também está muito nesse entrelugar aí de épocas, né, de mudança de época, vem de uma outra cultura e tá vendo surgir outra cultura. Ela fica ali, ela mesma se define como uma ponte entre o mundo da mãe e o mundo da filha. E é uma escrita que, para mim, pareceu que surge como um SOS, é uma escrita que é algo da Valéria, se manifesta ali inconscientemente no sentido de que ela precisa olhar certas coisas, perceber certas coisas, e essas coisas vêm pela escrita. E esse livro, para mim, essa escrita da Valéria, ele tem um caráter muito analítico mesmo. É como se ela estivesse passando por um processo de análise com esse caderno, ou seja, ele não é gostosinho, ele é incômodo em vários momentos, e assim, que escrita. A Carol, no nosso grupo, fez um comentário que eu amei, ela botou isso na resenha dela também, que ela falou que esse é aquele tipo de livro que quando você termina dá vontade de você chegar na janela e gritar: meu Deus, eu amo ler, né? Ler é muito bom. De tão bom que o livro é. Isso aí, Carol tá certíssima. Leiam. Esse livro foi resenhado ano passado, o link vai estar aqui embaixo. Pro Projeto Ferrante Indica, então, esse foi um daqueles meses que eu fiz aquelas confusões, porque se não tem confusão, não sou eu, não é mesmo? Em que a gente faz o clube com um, resenha outro, enfim, a vida é confusa, gente, aceitem. Entendeu? Hoje é melhor aceitar. Então li Os Anos, né, da Annie Ernaux. Eu acabei de gravar a resenha que eu gravei antes aqui desse vídeo, foi desse livro. Gostei bastante do livro. Ela faz aqui uma autobiografia bem diferente, porque ela não usa eu em nenhum momento. Ela não é sentimental também em nenhum momento. Ela vai fazer um olhar para a própria vida, parte da própria vida e da descrição de fotos suas em ordem cronológica, para falar do tempo, para falar de questões geracionais e sociais. Ela traz essa reflexão de que história é uma mistura do que acontece no pessoal e no coletivo, né, no individual e no coletivo, no pessoal e no público, e vai pensando movimentos, vai dando pra gente noções de mudanças na modernidade, na entrada da pós-modernidade, a partir desse olhar que é de uma pessoa. Mais importante, uma mulher, né, e que ela está olhando, fazendo esse olhar, essa descrição que passa muito pelo coletivo também. Não nega a sua pessoalidade, mas olha para o movimento coletivo no sentido de que tudo se influencia ali mutuamente, né? Deixarei a resenha, vou chamar de resenha, mas é mais impressão de leitura aqui embaixo, porque o livro ainda está fervilhando na minha cabeça. Por fim, gente, eu li um livro que é tretíssima. Ele também é indicação da Elena Ferrante, ele não entrou no nosso clube, no nosso cronograma, porque ele é um livro que está esgotado, eu comprei no sebo, inclusive a minha edição está se desfazendo, aqui as folhas estão saindo, que é O Quinto Filho, da Doris Lessing. A gente vai ler a Doris Lessing em algum mês aí, que eu confesso que não lembro qual é, porque não é mês que vem, agora, junho, aliás, mês que vem agora, né, porque agora vai ser Dostoiévski. Tô muito contente, mas eu nunca tinha lido nada da Doris Lessing e eu estou passada com esse livro. O livro que a gente vai ler no clube não é um livro que foi indicação da Ferrante, aqui foi uma daquelas adaptações, mas é um livro que é muito elogiado, que é O Amor de Novo, tem a ver com se apaixonar na terceira idade. Já me interessei, parece que é um livro super filosófico. Esse livro aqui não é filosófico não, tá, gente? Esse livro é bem direto. Eu diria que é um livro de terror doméstico. Eu estou aqui ensaiando
não sei se faço resenha para ele, enfim, também tá fervilhando na minha cabeça. É a história de um casal que decide ter uma vida meio em moldes um pouco passados, né? Então eles querem morar numa casa vitoriana, se distanciar de Londres, ir para uma cidadezinha menor, e eles conseguem isso, e eles enfiam na cabeça que vão ter um monte de filho, vão ter um monte de filho, vão ter uma família tradicional, como no passado. E tudo estava indo lindamente até que eles têm o quinto filho. E o quinto filho é treta. É treta. Desde a barriga o menino é treta. Então é o Ben, o filho desse casal, e vai tornar tudo muito difícil. Dá pra tirar a reflexão de tudo quanto é jeito aqui. Eu vi uma entrevista da Doris Lessing falando no que ela tava pensando. Fiquei mais choquita ainda, quando eu soube da onde que ela tirou a ideia pra fazer esse livro, enfim. Mas é isso, é um livro de terror doméstico, assim. É um livro que quando você entende pra onde ele tá indo, você não consegue parar de ler, né? É um livro curto, eu acho que ele tem 100 e pouquinhas, 125 páginas. E é um livro perturbador, entendeu? Mas é aquele perturbador bom, recomendo. Se você conseguir chegar nesse livro, leia, porque é aquela treta que a gente só larga quando acaba. E é isso, gente. Ah, não! Eu já ia esquecendo de um outro livro. Ai, louca, porque eu li um e-book. Eu não tô com meu Kindle aqui que tá descarregado, vou deixar a capa aqui em algum lugar. Que é o Astrologia Libiana, né? Na verdade, a Liv Stromquist, aquela quadrinista de quem eu gosto muito, ela lançou esse livro aí recentemente sobre astrologia, mas esse livro ainda não tá traduzido, né? No mês passado eu falei sobre o outro livro dela que eu adorei, que é o Na Sala dos Espelhos. Então ela fez esse livro sobre astrologia, com aquele olhar dela lá, sociológico, muito legal, mas o livro ele é dividido em duas partes, né? No início, ela vai fazendo perfis dos signos, já com um olhar bastante cínico e irônico, porque todos os signos são loucos no quadrinho dela. Então ela vai mostrando as características mais fortes de cada signo, no que torna as pessoas desses signos totalmente estrambelhadas, né? Então, as suas loucuras, suas obsessões, suas maluquices, sua falta de sentido, enfim, tudo que tem de doido. Depois, ela muda para uma reflexão sobre o interesse contemporâneo em astrologia. Por que a gente se interessa por astrologia? E ela vai fazer reflexões muito interessantes, vai trazer o Adorno para pensar sobre isso, falando sobre o fato de que nós vivemos numa época em que a previsibilidade das coisas é muito difícil. A gente está muito perdido no meio de um monte de informações, a gente não consegue mais prever tanto em relação ao que vai nos acontecer. E a astrologia é uma espécie de consolo nesse sentido, porque ela dá respostas mais rápidas para coisas que, na real, a gente não tem resposta rápida, às vezes a gente não tem nem resposta, né? Então ela vai para essa reflexão que eu acho interessantíssima, eu gosto muitíssimo, mas eu acho que quem gosta de astrologia não pode ficar meio irritado com o livro, porque me parece que ela trata a astrologia de uma maneira bastante irônica. Ela estudou muito, ela faz piada com a astrologia, tipo, tinha que ser de não sei que signo, né? Tinha que ser aquariano, né? Ai, típica coisa de Virgínia, alguma coisa assim ela vai fazer. Essas piadas astrológicas em alguns momentos, mas a reflexão sociológica que ela faz na segunda parte vai para todo esse lugar aí de uma certa desconfiança, eu diria. Mas eu gostei muito do livro, tomara que ele seja traduzido logo, mas fica a dica, quem lê em espanhol, eu li em espanhol, e o e-book não tava tão caro, ele tava uns R$30 no dia que eu comprei, tá? Então, não me aguentei, queria ler um negócio assim mais leve, mais divertido, e foi diversão plena, porque Liv Stromquist sempre maravilhosa. Então é isso, gente, agora sim o vídeo acabou, tá? Me digam aí o que vocês leram nesse mês de maio, o que vocês indicam pra nós, se vocês já leram alguns desses livros, ou alguns desses autores que eu comentei aqui hoje, o que vocês acharam, se vocês quiserem comentar qualquer coisa. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!